Está no ar o Diário Digital, com as anotações dos acontecimentos em Sergipe, no Brasil e no mundo. Olá, boa tarde, muito boa tarde, 3 horas mais 25 minutos, entrando no ar o seu Diário Digital desta quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024. Eu sou o Wendel Oliveira e junto com a Carla Souza estaremos aqui trazendo para você as anotações de tudo que acontece em Sergipe, no Brasil e no mundo. Manchetes. E vamos às manchetes desta quinta-feira. Energisa negocia débitos com desconto de até 75% nos Correios. Saiba como fazer. Sergipe registra aumento na produção de barris de petróleo. Criança morre após ser atingida por placa de mármore em estabelecimento comercial. A Avenida Tancredo Neves estará em meia pista nesta quinta-feira e as obras trazem mudanças nos itinerários de algumas rodovias. Moraes libera acesso de Carlos Bolsonaro a inquérito da PF sobre investigação na ABIN. Manifestantes entram em confronto com a polícia durante o protesto contra o mega projeto de Milley, conjunto de medidas que começou a ser analisado. Na entrevista de hoje estaremos com a doutora Valdilene Oliveira Martins, presidente do Instituto Ressurgir Sergipe. Eu sou o Wendel Oliveira e junto com Carla Souza estamos na 4ª edição do Diário Digital, trazendo os acontecimentos em Sergipe, no Brasil e no mundo. A nossa transmissão está acontecendo ao vivo em nosso Instagram, @Diário Digital, através da Rádio Web GAC Sergipe. Baixe o nosso aplicativo, Rádio Web GAC Sergipe, através da Play Store. Escute a nossa programação em qualquer horário e em qualquer lugar. E você também que nos acompanha pode interagir conosco, participar, comentar. Claro, nós queremos muito a sua companhia. Você pode participar através do nosso WhatsApp no 996386414. O nosso DDD é 79, vou repetir, 996386414. Aproveita, já nos segue na nossa página do Instagram, Diário Digital FC, e claro, ativa aí o lembrete para receber as próximas notificações e claro, chama os amigos para estar junto conosco, nos assistindo e também participando da nossa programação. E já trazendo as primeiras informações, informando a você também que a gente já conta com a presença da doutora Valdilene Martins aqui em nossos estúdios. Daqui a pouquinho estaremos batendo um papo sobre a instituição, o Instituto Ressurgir e assuntos relacionados. Vamos às notícias de hoje, Carla Souza. A Energisa Sergipe está negociando débito com até 75% e parcelamento máximo de 21 vezes nas agências dos Correios. A iniciativa faz parte do programa Desenrola e encerra no dia 31 de março. Segundo a empresa, o objetivo do programa é regularizar a situação de pessoas físicas negativadas com renda até 2 salários mínimos ou inscritas no CAD único. Para negociar, os clientes devem solicitar o serviço Serasa Limpa Nome, apresentando o CPF e documento com foto. O procedimento também pode ser feito pelo site Serasa e pela plataforma do Desenrola Brasil, disponível no endereço na internet. Sergipe registrou nesse mês de janeiro o embarque de mais de 590 mil barris de petróleo sergipano em navio na costa do estado. A informação é da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia. E, de acordo aí com a Secretaria, trata-se do maior carregamento do Decarmo, olha só, aqui no nosso estado, né? E que é responsável por recepcionar, estocar e direcionar a produção do Polo Carmópolis. Com um pouco mais de um ano de operação, o Polo Carmópolis registrou um aumento da produção em mais de 100%. E se comparada à quantidade inicialmente produzida, em dezembro de 2022, a produção era de 3,8 mil barris de petróleo por dia. E em dezembro de 2023, a empresa apontou uma produção
próxima a 8,6 mil barris de petróleo por dia, extraído aqui em nosso estado. Boa notícia isso, né, Wendel? Acho que é um caminho interessante e que pode surgir mais oportunidades aqui para nós sergipanos. São 3 horas mais 30 minutos, 3h30. E a gente já pode ir agora para a nossa entrevista de hoje com a doutora Valdilene Martins Oliveira. 3h30, entrevista. É isso, para quem acabou de chegar através aí do da nossa programação pela Rádiosnet, ouvindo a programação da Rádio Webgag Sergipe. Estamos hoje, mais uma vez, juntos aqui com o Diário Digital, trazendo uma entrevistada para bater um papo conosco, trazendo aí um assunto bem interessante. Você também pode participar através do nosso WhatsApp no 9638-6414, como também através do nosso Diário Digital, nosso Instagram. Lá abrimos uma caixinha de perguntas, já temos algumas selecionadas, mas você pode participar conosco, né? Nosso programa já está ao vivaço através do nosso Instagram. E a gente traz um pouco, né, a abordagem do tema. A gente vai trazer o tema violência contra a mulher. E olha só, se resume em diversos tipos de violência que acontecem sistematicamente no Brasil, no mundo, inclusive aqui em nosso estado, aqui em Sergipe. Talvez questões de gênero, ou seja, por ser mulher, né, agredidas só por ser mulher. Pode também ser um dos alarmantes ou um dos pontos desse sistema de violência que muitas mulheres têm enfrentado e têm sofrido. Essas agressões não se limitam apenas ao ato físico, mas a atos lesivos que resultem em danos psicológicos, emocionais, patrimoniais, financeiros e entre outros, tá? A violência contra a mulher reflete questões de ordens cultural, social e religiosa, que se manifestam de formas distintas nas diferentes partes do mundo. Enraizada e apoiada no patriarcado, a violência contra a mulher está presente tanto no espaço público quanto na vida privada. Dentro de casa, nos espaços de trabalho em geral, imposta por pessoas que a mulher conhece, convive e em quem ela confia. Para falar mais sobre essa temática tão importante, hoje convidamos a advogada de família, criminalista e que também é idealizadora e presidente também do Instituto Ressurgir Sergipe. Ela é palestrante, escritora, feminista e ativista negra. Sua frase de vida: quando tudo estiver parecendo ir contra você, lembre-se que o avião decola contra o vento e não a favor dele. Nós convidamos hoje a doutora Valdilene Oliveira Martins. Seja muito bem-vinda ao nosso Diário Digital, doutora. Boa tarde, Wendel, Carla, boa tarde, senhoras e senhores ouvintes e o pessoal das redes sociais, né? É um prazer estar aqui, obrigado pelo espaço, agradeço o convite e vamos conversar, né? Para colocar os pingos nos is sobre essa matéria que não se exaure. Por mais que a gente fale, ainda tem perguntas a serem respondidas e é um trabalho de formiguinha, mas as coisas têm encaminhado direitinho e a mudança está em curso, né? Vamos aí. É isso, doutora. As dúvidas são constantes, às vezes repetitivas, e por isso a gente já começa perguntando o que é a violência contra a mulher. Olha, a violência contra a mulher é uma coisa que sempre existiu, sempre existiu. Mas ela também sempre foi muito naturalizada, muito normalizada. A mulher vista como inferior, a mulher vista como uma cidadã de segunda categoria. Antes nem cidadã era, né? Eu trabalho com processos e a gente acompanha, não muito, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a mulher não precisava tirar o CPF era do marido, utilizado para ambos, ele e ela. Então, assim, a mulher não era vista nem como cidadã, o voto, né? Conseguimos o direito ao voto e outras coisas. A mulher não estava em alguns ambientes que ela está hoje, que eram considerados guetos masculinos, tipo as Forças Armadas, né? As polícias militares, bombeiros, frentista de posto, motorista de Uber, de caminhão, de ônibus, entendeu? Então, assim, hoje o mundo... o limite é o céu, né? O céu é o limite. Mas ainda existe, né, a questão cultural e histórica
né, de que a mulher é inferior, de que existe uma suposta supremacia masculina, e a gente precisa acabar com isso. Como eu já disse, o processo está em andamento, né? Ele é irreversível, nós vamos sim mudar essa realidade, já mudamos muito, mas a gente ainda precisa fazer muito mais do que já foi feito. Então, qual é a questão da violência contra a mulher? É essa, não só o tapa, o murro, o chute, o palavrão, o desmerecimento, a humilhação moral, física, psicológica, não só isso, que a gente se resume muito a isso. E a gente se resume muito aos relacionamentos maritais, né? Homem, mulher, ou mulher e mulher, né? Mas a gente tem que também ver a questão familiar. Quando aquela mulher é criada se limitando, eu quero tal profissão. Não, você não pode, isso é profissão do menino. Eu quero tal esporte. Não, porque você não faz balé? Não desmerecendo quem faça balé, mas se uma mulher quiser fazer judô, karatê, se ela quiser fazer boxe, um outro esporte, né? Hoje já se abre um pouco essa mente, mas no passado não tinha isso. E o passado que eu falo, gente, não é um passado de milênio, não. Eu digo 30, 40 anos atrás, né? Historicamente, 100 anos não é nada. Então, a gente vê que a violência, ela está aí. Hoje, os crimes estão tipificados e tem nomenclaturas, que isso é uma evolução. Quando eu vejo a pessoa dizer assim, na minha época isso não existia. Os homens não matavam. Então, se existia tudo, tinha tudo. Agora, qual a mulher? Vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo, pense na mulher mais velha que você conhece. Vá perguntar a ela se ela não já sofreu importunação sexual. Mas ela não sabia o nome. Qual a mulher que passou em público, não ouviu piadinha pejorativa, não ouviu alguma coisa com relação ao seu corpo, não ficou com vergonha de passar no meio de homens, né, em público? E hoje nós temos o nome. Qual a mulher que deixou de estudar ou deixou de trabalhar em determinado lugar por conta do assédio sexual, que também não tinha o nome? Né? Qual a mulher, né, que muitas vezes a mulher, principalmente as mais antigas, mais de idade mais alta, né, que nasceram um tempo mais atrás, que sofreram estupros conjugais. Então, tudo sempre existiu. A questão é que hoje nós sabemos o nome de tudo e as coisas foram tipificadas como crime. A gente fica sabendo das coisas em tempo real e fica parecendo que é novidade e que é coisa nova que antigamente não tinha. Então, sempre existiu. E a violência contra a mulher está aí. Quando você desmerece, quando você menospreza, principalmente quando você atua de uma forma misógina. O que é misógina? Misoginia. É quando tudo que é relativo à mulher, a gente acha que é inferior. Né? Quando você vê uma criança, um menino, esse menino está chorando parecendo uma mulherzinha. Você bate parecendo uma mulher, você dirige como uma mulher. Uma vez eu dei carona a um colega meu, vou até dar um exemplo, e a gente vinha, né, de carona a ele, e ele disse, menino, você dirige bem, dirige igual um homem. Aí eu disse, não, eu dirijo igual uma mulher que sabe dirigir. Então, são essas coisas. Mas você sabe fazer isso. Você troca um bujão de gás. Você troca o galão de água Poxa, como não, né? Então, são coisas que hoje estão caindo por terra. E a violência contra a mulher está aí, não só limitada ao homem praticar, mas a nós também, mulheres, que muitas vezes, sem enxergar, damos um tiro no nosso próprio pé. Quando a gente ensina uma filha da gente que ela não pode fazer determinada coisa, que aquilo é coisa de menino. Não, o menino, a irmã, o irmão toma conta. Ambos podem tomar conta, ambos podem ser gentis, né? A gente, mulher, também pode abrir a porta para um homem entrar, porque não, gentileza, né? Não é específica de um gênero. Cuidado, o homem também pode cuidar dele e de outras pessoas, porque o cuidado é uma habilidade humana, não é uma coisa específica de mulher. Então, a violência contra a mulher está aí. Quando a gente separa e acredita que tudo que é relativo ao feminino é negativo. Então, não se resume à violência física, psicológica, moral, né, patrimonial, sexual. É também, mas não se resume a isso. Então, quando a gente limita uma mulher, pelo fato dela ser mulher, quando a gente discrimina, quando a gente diz alguma coisa, isso tudo é violência contra a mulher. E a gente tem que se alertar para parar de praticar isso. Porque às vezes a gente critica um homem que é agressor, no sentido de tratar mal a esposa, e a gente cria a nossa filha adestrando, limitando, e cria o nosso filho inserindo na violência desde cedo, não ensinando ele a se cuidar, não ensinando que ele pode sim cuidar daquela casa, da casa que ele convive, lavar as roupas dele, principalmente as roupas íntimas, né?
que a gente não ensina muito essas coisas aos meninos, não dá responsabilidade aos meninos, e cria todos eles soltos, fica achando bonitinho, vou dizer, fulaninho namora com ciclaninha, como se for, né, criança não namora, tem até uma campanha, mas a gente estimula a dizer que o menino tem uma namoradinha, 2, 3 namoradinhas, quando ele cresce, você quer que ele seja um homem fiel. Né? Então, são essas coisas. Tudo isso é violência contra a mulher. Começa de berço, né, doutora? Justamente. A questão começa no seio familiar. O ponto de partida é o seio familiar. Por que a violência acontece, doutora? A violência acontece por conta desses conceitos que nós temos, né? Desses pré-conceitos. Conceitos pré-concebidos que a gente acredita ser imutáveis. Né? Então, a gente cria o nosso filho o que é a moral, o que são os bons costumes, o que é a honra, o que é a ética. É uma coisa que sirva para homem e para mulher. Como é que eu digo que uma menina tem que ser direita, não pode ser namoradeira, não pode fumar, não pode beber, e por outro lado eu digo que meu filho pode ser namorador, pode fumar, pode beber, que isso torna ele mais homem. Que moral é essa? Que 2 pesos, 2 medidas é essa? Então, onde começa essa violência? Quando eu crio meninos e meninas como se estivesse criando bicho solto e bicho preso. Não é aquela história, prenda suas cabras que meu bode tá solto. Já ouvi muito. Essa frase é uma das pilares da cultura do estupro. Né? Uma das pilares. E aí, como se você não tivesse... como se não existisse a moral de fato, como não existisse a coisa certa de fato. Aí é certo para um, não é certo para outro. A menina só pode namorar depois se formar, o menino pode namorar a qualquer hora. A menina não pode trazer o namorado para dormir em casa, mas o menino pode, como se aquela menina que ele trouxesse não fosse ninguém. Não tivesse uma família, não tivesse um pai, uma mãe, e não merecesse respeito como a nossa filha merece. Né? Então a gente tem que parar de fazer essas coisas, porque a violência começa aí. No seio familiar, infelizmente, a família é o pilar da sociedade, sempre foi, é e sempre será. Mas também é o lugar onde nós temos as relações mais tóxicas e onde a gente aprende as piores coisas, infelizmente. Uau. Uau. Infelizmente. Complicado. Diante de tantos casos, doutora, que temos visto, né, durante esse processo, vamos colocar 5 anos para cá, né, o ano, inclusive, já começou aqui em Sergipe com violência, com feminicídio. Até onde a gente vai parar com isso, doutora? A crescente é enorme. Só feminicídios. Nós acabamos de janeiro ontem, né? Tivemos 2 feminicídios no mês de janeiro. E uma coisa que eu quero chamar a atenção. Ano passado, morreram 16 mulheres. O número de feminicídio, aqui em Sergipe, né? O número de feminicídio foi menor em relação a 22, que 2022 foram 19, 2021 foram 20. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de todo mundo? Das 16 mulheres do ano passado, apenas 2 tinham boletim de ocorrência que não deram sequência. As outras não tinham nada. Das 2 mulheres que já morreram esse ano, uma delas, a que morreu 14 de janeiro, o homem já tinha tentado matá-la 2 vezes. Essa foi a terceira e ele conseguiu. Ela não tinha sequer um boletim de ocorrência contra ele. A que morreu dia 26 também não tinha um boletim de ocorrência contra ele. As que morreram em 2022 também não tinham. O que é que chama atenção? As mulheres que não estão denunciando estão morrendo. Porque quando as pessoas dizem, mas é tanto crime, a Lei Maria da Penha veio, não adiantou, a Lei Maria da Penha veio para dar visibilidade aos fatos, para separar o joio do trigo. Porque, por exemplo, até para a estatística você não tinha como ter o controle. Homicídio era tratado. Homicídio, não importava, tudo junto, acabou, tá ali. Não importava qual era o motivo, qual era a qualificadora, nada. Hoje nós temos a qualificadora do feminicídio, né? Que eu espero que vire um tipo penal, porque, por exemplo, o tipo penal é o homicídio, o crime é o homicídio. Qualificado pelo feminicídio quando tem a questão de gênero, né? Pelo fato de ser mulher. Então, aí vai o contexto, as relações de poder, né? Na família, nas relações conjugais. E o que é que acontece? Essa mulher, de regra, apesar dela ser o pilar em termos de cuidado, de administração, de zelo e tudo, ela é a parte mais vulnerável. Por quê? Porque quando você quer subjugar uma mulher, por exemplo, quanto mais filho ela tem, é pior. Os filhos sempre são a parte vulnerável da mulher, que vai deixar ela em qualquer situação, até de risco de morte, ela fica por conta daqueles filhos. Ela coloca os filhos como prioridade, sempre, né, doutora? A família sempre, não só os filhos, mas a família. Vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo, pense bem. Você, mulher, qual é a prioridade da sua vida? Se for solteira, é pai, é mãe, é pai. Até os animais de estimação são prioridade. Né? E se for casada, aí lá vem marido, lá vem filho. A vida dela mesma. Quando você vê uma mulher dizer, eu sou prioridade, visto que aí é egoísta.
Muito egoísta essa mulher. Que mulher egoísta que só pensa nela. Então, assim, um homem, ele pode se ver como prioridade. Ele pode passar a vida toda estudando, não fazer nada em casa, se dedicar aos estudos, passar num concurso e morar em outro planeta. Né? E a mulher que estiver com ele tem que acompanhar. Porque se ela não acompanhar, ela vai ser vista como péssima esposa, né? Como péssimo exemplo. Ao contrário, se você vê uma mulher fazer isso, se dedicar aos estudos e tudo, ela vai ser egoísta, ela vai ser mal vista. E se ela passar num concurso e o marido, se ele não quiser, ele não vai, ele não é julgado por isso. E ela muitas vezes perde a oportunidade por, né, o marido não seguir. Então, e a família ainda fica contra. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é violência. A gente tem mania de... Quando eu falo que a gente vê... Quando a gente vê qualquer cartaz de violência, você vê aquela mulher com o olho roxo, toda machucada, toda ferida. Muitas vezes uma mulher que sofre violência, ela está exaurida psicologicamente e você vê ela muito bem arrumada, penteada e maquiada. E ela está ali, só a casca. Psicologicamente não existe mais nada nem ninguém. Então a gente tem que aprender a perceber o que é violência. Mas fulana vive tão bem, viaja, se veste bem, come bem, nunca faltou comida. E muitos homens dizem, aqui em casa nunca faltou nada, aqui tem de um tudo, né? Lhe dou roupa, lhe dou casa e a questão do amor, a questão do respeito, da reciprocidade, do cuidado, do zelo, porque tudo isso é recíproco. Os relacionamentos têm que ser via de mão dupla, mesmo que não seja conjugal. Amizade, né, familiar, tudo são vias de mão dupla. E a gente não vê isso, a gente sempre acha que a mulher tem que dar. E quando ela quer receber aquele afeto, aquela atenção, aquele respeito, às vezes uma obrigada. E aí a gente acha que aquela mulher está exigindo demais, né? E não ensina os homens a essa arte do cuidado. O cuidado, ele é retirado da socialização masculina, né? E o homem, ele cresce, ele não cuida nem dele mesmo. Observe, vocês que estão... Eu não estou aqui para falar mal de homem, gente, eu tenho um filho de 29 anos, eu sou casada há 32 anos, né? Tenho irmão, né? Pai e tudo. Daqui a pouco eu quero falar também do Instituto Ressurgir, por que foi que veio essa ideia de criar. Então, não estou falando mal dos homens, porque a gente sabe que tem homens e homens, e os homens que são homens de verdade precisam se levantar contra esses homens que depreciam a classe. Porque a gente não pode nivelar os homens por baixo, porque eles não são todos iguais, né? Não são todos iguais, e eles têm que entender isso, que tem que dizer, não, meu filho não faça isso, meu irmão não faça isso, meu amigo respeite sua namorada, respeite a moça, meu pai, né? Tem que falar, não basta você não fazer. Não fazer e se calar não é suficiente, porque as coisas erradas a gente pactua por ação e por omissão. Quando a gente se cala, a gente também está pactuando. Então, essas coisas que, como eu estava falando com você, aí a lei veio, ela veio para dar visibilidade, né, para a gente poder catalogar, mas essas coisas sempre aconteceram e as medidas protetivas, era isso que eu queria dizer, as medidas protetivas de urgência, as criminais, que são as que todo mundo mais conhece, que é a de retirada do agressor do lar e de afastamento e de distanciamento, que essas são as primeiras, as criminais que são pedidas na delegacia, elas salvam vidas todos os dias. Gente, se eu for fazer uma catalogação de mulheres que foram salvas pelas medidas protetivas, mesmo com toda a deficiência, viu? É bom que se frise, o Wendel e Carla, que existem deficiências na rede. Existem falhas na rede, mas o pior é não existir a rede. Certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? Se você vê alguma coisa... porque a gente tem mania de criticar, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque a rede não se faz só com os órgãos do Estado. Não se faz só com os equipamentos do Estado. A vizinhança, a família, a igreja, aquele local de trabalho, o lugar de convivência da mulher... Pode ser uma rede de apoio para ela. Agentes fortalecedores. Justo, né? Isso você disse bem, agentes fortalecedores. Porque essa mulher, ela precisa sim de uma rede de apoio. Se tem uma coisa que ela não precisa é de julgamento, sabe? De julgamento ela não precisa. Se você tiver o seu julgamento, guarde para si. Agora, se você não puder fazer nada, se afaste. Agora, se puder, às vezes a gente não pode chegar perto, às vezes pode mandar uma mensagem, ou pode, pelo menos, indicar que diz, eu estou aqui, posso lhe apoiar de alguma forma. Porque é muito fácil a pessoa criticar. Como eu estava conversando aqui antes de começar o programa, as pessoas pensam que assim, meu marido me agrediu. Eu vou na delegacia, presto boletim de ocorrência, ele está preso e eu saio sassaricando, feliz da vida com tudo resolvido. Né? E a parte social, e a parte psicológica, e a parte jurídica.
Que aí é onde começa o processo. Não existe prisão perpétua. Esse homem vai sair da prisão um dia. Como ele vai sair dessa prisão? Precisam colocá-lo num grupo de ressocialização, né, de reeducação. Onde tem esses grupos? O município tem? Todo município tem? Não tem. Né? Precisa da patrulha Maria da Penha ou da Ronda Maria da Penha para acompanhar a medida protetiva que foi concedida? Tem. Não tem braços para acompanhar a demanda. E aí, como é que a gente faz? Como eu posso contribuir? Então, tudo isso acontece e a gente tem que parar para analisar e ver o que é que a gente pode fazer enquanto pessoa. Cada pessoa pode educar melhor suas crianças, principalmente seus meninos, para não serem agressores, para respeitar as mulheres, para saberem que são seres humanos dignos de direitos e deveres iguais a eles. Arrasou. Maravilha. Eu prometi que ia ficar caladinho no meu canto só escutando, porque eu quero que, eu já disse no dia da audiência pública, eu falei para a senhora, e reitero agora que eu falei, que sou fã, muito fã da senhora pela forma como a senhora se expressa, pela propriedade e pelo desejo de que verdadeiramente isso um dia, quem sabe, venha a acabar. A gente sabe quão difícil é por conta da questão cultural, né, do machismo que é impregnado na nossa sociedade. Mas eu queria falar sobre a audiência que teve no último dia 6 de dezembro, um projeto da vereadora doutora Emília Correia, Sim. que foi o Dia Municipal de Combate, de Luta dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Eu estive presente, mais alguns homens estiveram presentes, mas infelizmente o número ainda foi bem menor do que as mulheres que ali estavam. E aí eu queria que a senhora falasse acerca desse momento que representou este Dia Municipal de Luta dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher e do número ínfimo, né, de nós que estávamos lá, que poderíamos estar verdadeiramente fazendo como a senhora falou. Existem homens e homens e nós tivemos a oportunidade de justamente fazer esse diferencial, motivar aqueles que estão nessa situação para, quem sabe, mudarem de ideia e entrar nesse viés. Como a senhora analisa aquele dia e de que forma a senhora também analisa essa questão da participação de nós homens neste dia e na luta, enfim. Olha, o dia 6 de dezembro é um marco, né, entre os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, porque surgiu nacionalmente os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. De início foram 16 dias, que começavam no dia 25 de novembro, que é o dia de combate à violência contra a mulher, e vem algumas outras datas. Mas no Brasil, como nós temos a questão racial também bem gritante, então esse período começa dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra de combate ao racismo, né? Então, aí no Brasil ficaram 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E nesse período passam várias datas. Aí tem o dia da consciência negra, que é dia 20, o dia 25, que é o dia de combate à violência contra a mulher. Aí depois tem o dia 1º de dezembro, que é o dia o Dia Internacional de Combate à AIDS. Aí o dia 6 de dezembro, que é o dia do homem pelo fim da violência contra a mulher, e o dia 10 de dezembro, que é o dia dos direitos humanos, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então esse dia 6 de dezembro, ele foi criado no Canadá, tem até um filme, quem quiser assistir, né, depois de um massacre que teve, né, numa escola em Montreal, num curso de engenharia, onde um homem, ele achava um absurdo mulher fazendo engenharia. Ele achava que era um curso que só podia ser feito por homem. Tanto é que ele entrou na sala armado, mandou sair todos os homens e matou, se eu não me engano, 15 colegas. Matou as mulheres que estavam fazendo aquele curso, dizendo que era um absurdo, que odiava as feministas, essas coisas, né? E aí, desde então, se criou esse movimento que foi se espalhando pelo mundo. Então, dia 6 de dezembro é o dia da mobilização, né, do homem pelo fim da violência contra a mulher. Não que seja só esse dia, porque a mobilização do homem ela tem que ser todos os dias da vida dele. Todos os dias, porque não há homem que não seja filho de uma mulher. Nós temos no Brasil 52% da população é de mulher. Então nós temos 52% de mulheres e os outros 48% são nossos filhos. Certo? Uau! Né? Só isso. São nossos filhos. Nossos filhos. Os 48% que tem são nossos filhos. Então, a gente precisa que as pessoas entendam que não tem como você terminar com a violência contra a mulher, não tem como você terminar com o racismo, não tem como você terminar com a LGBTfobia, com capacitismo, com etarismo, né, com todos esse tipo de problemas dos direitos humanos, né, de violações, na realidade, violações de direitos humanos, se não for com todos e todas. Não é só, eu só vou lutar
Eu só vou lutar pelo direito LGBTQIA+, se eu for LGBTQIA+, eu só vou lutar contra o racismo se eu for pessoa que não seja branca. Mas não é assim. Então, todos e todas as pessoas têm que ter consciência que nós somos sim iguais perante a lei e temos que continuar exercendo os nossos direitos e os nossos deveres. Então, o que é que precisa nesse dia? Que os homens não só não pratiquem. Não é suficiente que você seja um homem que respeite sua esposa, que você respeite as mulheres, que você entenda que elas são cidadãs como você é de direitos e obrigações. Não basta. Você tem que ser antimachista, antimisógino. É a mesma coisa com relação ao racismo. Você tem que ser antirracista. Não basta você não praticar. E a gente vai dizer, não, mas eu tenho amigos negros, né? Como a pessoa diz, né? Eu tenho. Então, assim, é a mesma coisa. Então, assim, mas eu adoro mulher. Como tem homens que dizem, eu adoro mulher. A gente não quer ser adorada, né? A gente quer ser respeitada. E quando a gente ouve quando você ouve alguns homens dizer que gosta de mulher, gostar de mulher para fins sexuais, né? Não é respeitar a mulher. Você pode até gostar de mulher para fins sexuais, agora respeitando o direito dela e a vontade dela. Então, como é que uma mulher hoje, quando decide terminar com um relacionamento, ela está correndo risco de morte? Como é que uma mulher hoje, quando diz não a um homem numa festa ou no local público, ela pode ser agredida, esfaqueada, morta de tesoura, como já teve caso? Não, eu não quero namorar com você. O cara vai e mata a mulher de tesoura. Não, eu não quero me relacionar com você. Eu quero terminar o nosso relacionamento. Como assim? E aí aquela mulher não tem o direito de decidir sobre a própria vida. Não, eu não quero beijar. Beijo é ótimo, maravilhoso. Ai, mas você prestou bonitinho porque o cara lhe beijou. Beijo é tão bom quando eu quero. Né? Quando é consensual, quando as partes querem. Né? Então você não pode invadir, pegar no corpo da pessoa sem a pessoa permitir. Você não pode agarrar, abraçar uma mulher sem que ela queira. Né? Apesar de que importunação sexual, assédio sexual serve para ambos os sexos, mas a gente sabe que 99% dos casos a vítima é mulher. Né? A vítima é mulher, criança, por um absurdo que seja, né? A questão não é a vestimenta, não é o comportamento, porque se fosse uma criança não era estuprada, se fosse uma pessoa em cima da cama, uma senhora idosa, né, que veste fraldas, não era abusada sexualmente. Então a questão não está na roupa, a questão está no caráter de quem pratica o crime. Né? Mas ela bebeu, sim, ela bebeu, mas você que é um homem decente, se encontrar uma mulher bêbada na rua, você faz o quê? Você vai levar ela para o motel ou vai levar ela para sua casa para transar? Não. Você vai tentar entrar em contato com alguém, levar no hospital, sei lá, fazer alguma coisa decente. Impressionante, né? É que isso seria óbvio, né, doutora? É uma coisa mas, assim, infelizmente, não é. Infelizmente, a gente tem que falar o óbvio. Às vezes eu fico assim pensando, meu Deus, como é incrível. A gente tem que falar, se beber, não dirija. Olha, parece, né? Não parece assim, não é não. Olha, você acredita, a gente faz essa campanha, não é não, de dezembro a dezembro. Mas a gente chega, eu fico assim até com vergonha. Não, você precisa dizer, fazer adesivo, fazer santinhos, fazer desenhar, né, doutora? Desenhar para explicar a um homem que ele não pode pegar numa mulher sem ela querer. Ele não pode beijar uma mulher sem ela querer. Ele não pode fazer sexo com uma mulher sem que ela queira. Ela disse não, querendo dizer assim. Como assim? Entendeu? Não existe mulher difícil, existe cantada maldada. Quem nunca ouviu isso? Né? Então são coisas que a gente tem que aprender. Toda mudança no mundo começa com você. Não adianta você querer. Os outros são, né? Sempre os outros, o inferno são os outros. Sempre, né? Eu estava dizendo, às vezes você vai no lugar, gente, não estou criticando ninguém, viu? Profissão de ninguém, não estou criticando crença de ninguém. Mas, às vezes você vai, lê aqui minha mão, ou bota uma carta para mim, né? Você é muito invejada. Tem alguém que quer lhe prejudicar. Você nunca vai dizer assim, você é muito invejosa, você é muito invejoso, você está prejudicando alguém, né? Sempre o inferno são os outros. A gente tem que parar de achar que o inferno são os outros. Muitas vezes o inferno está aqui dentro e nós, ou por omissão, ou por ação, estamos, né? Alimentando aquela fogueirinha. Então é desse jeito, esse dia 8, e aí eu aproveito para parabenizar a doutora Emília Corrêa, que sempre, 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 em todas as ações dela no dia a dia, está nessa luta, né? Do lugar da mulher, né? De defesa do direito da mulher. E foi um dia muito bom, proveitoso. Espero que os homens que estiveram lá, mesmo pouco, tenham captado alguma mensagem, porque uma pessoa que replica, isso aí já ajuda bastante, né? Que já, às vezes sai de lá pensando, eu nunca tinha pensado nisso, porque muitas vezes a gente está ali no piloto automático de uma forma
A gente faz, eu nunca tinha pensado nisso. Então, foi um dia maravilhoso, eu espero que tenha mais, e que nesse ano agora que tiver de novo, tenha mais homens do que teve ano passado. Com certeza. Doutora, eu quero aproveitar para agradecer a presença do pessoal que está aqui na nossa live, né, pelo Diário Digital, o pessoal do BEDJEC, eu acho que é isso. A Patrícia Queiroz, a Évila, a Charlene, o Adriano Melo, a Gisélia, o pessoal Carjef, John Souza, Dona Isaltina, minha mãe, também ligadinha aqui com a gente. E abrindo já a caixinha de perguntas, doutora, uma seguidora que pediu para não ser identificada, ela pergunta o que fazer para ajudar uma vizinha que está sofrendo violência doméstica. A gente escuta, mas a gente fica sem saber o que fazer. Como eu posso ajudar? Eu senti, até posso externar, o que ela transmitiu nessa pergunta, doutora, aquela questão de que marido e mulher não se mete a colher. Aquele medo de dizer, e depois eles vão voltar, vão ficar juntinho de novo e a gente é que vai sair por ruim. Então, essa seguidora que pediu para não ser identificada pergunta, o que fazer? Como eu posso ajudar? São tantas respostas que a gente pode dar numa pergunta só. Realmente existe essa cultura, né, de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Só que tem um detalhe, a gente tem que separar o que é briga de marido e mulher e o que é crime. Uau. Eu posso me desentender com meu marido sem haver crime. Porque a partir do momento que você afeta a pessoa moralmente, né? A partir do momento que você afeta a pessoa psicologicamente, que não é uma vez, né? Que é uma coisa constante, que você agride a pessoa fisicamente, e tudo isso é crime. Isso não é briga de marido e mulher. A primeira coisa que a gente tem que entender, o que é uma discussão de marido e mulher, que pode até se exaltarem, até levar um pouco a voz, sei lá, né? Mas sem que haja uma agressão, e que isso não pode acontecer constantemente, né? Foi um momento, uma coisa assim, fiquei enraivado, saí, né? A gente tem que separar o que é um desentendimento de casal e o que é crime, certo? Então, se é crime, qualquer pessoa da sociedade pode intervir. Eu vou intervir como? Eu vou lá bater no cara, dar murro no cara? Não, você não vai fazer isso porque você não é da polícia, a não ser que você seja da polícia, né? Você liga para o 190, você liga para o 180, 190 se o crime estiver acontecendo naquele momento. Que às vezes pode acontecer da polícia chegar e a mulher negar, por quê? Porque ela é que sabe o que ela vai passar e o apoio que ela tem para poder sair dali, que muitas vezes não tem, né? Você pode ligar para o 180, se tiver criança na família, você pode ligar para o Disque 100, né? Nós temos também o 181, que a denúncia é anônima. Se tiver pessoas idosas e criança, você também disca 100. Hoje nós temos o CRAM, né? Aqui em Aracaju, nós temos 43 municípios que tem o CRAM, né, que também pode ser uma porta de entrada, porque o que acontece? Existe uma informação que é incorreta de que sempre se começa as coisas pela delegacia. Nem sempre se começa pela delegacia. De repente, uma mulher, você que está me ouvindo, está passando por isso, eu não tenho coragem de prestar boletim de ocorrência, eu não tenho coragem de ir na delegacia, eu não quero que ele seja preso, porque pode acontecer, a gente não entende. Entendeu? Porque às vezes a mulher só quer que o homem pare de cometer crime contra ela. Às vezes ela não quer destruir a família, ela não quer desmanchar a família, a gente entende. Entendeu? Agora, sabendo também que tudo tem limite, né? Que chega um momento que não tem mais o que resgatar. Então, a delegacia nem sempre é a porta de entrada. Você pode procurar o CRAM do seu município, você pode procurar a Coordenadoria da Mulher do seu município, você pode procurar o CREAS do seu município, se não tiver nada disso que eu falei anteriormente. Saber se tem um Conselho Estadual de Direito da Mulher ou da criança, porque a criança envolvida também sofre. Olha, gente, tem até estudos de como a violência doméstica familiar afeta animais de estimação. Imagine criança, pessoa idosa ou pessoa com deficiência que convive ali naquele ambiente. Então, o que a gente tem que fazer? Você não tem acesso, não pode conversar com ela, não tem contato, tá com medo de saber que foi você, né? Porque às vezes a pessoa quer denunciar, mas ele vai descobrir que sou eu. E se eles voltarem? Às vezes eles voltam porque ela não tem nem condições de sair do relacionamento, ou nem condições financeiras e psicológicas. Porque a dependência, gente, não é só a dependência financeira. Existe dependência psicológica e existe a codependência, onde ambos dependem daquele relacionamento abusivo. Estão adoecidos já. Então essas pessoas precisam mais de ajuda do que de julgamento. Então é isso que eu digo a você. De repente você pode mandar uma mensagenzinha, sei lá, você tem o WhatsApp dela, manda uma mensagem, de repente ela dá uma mensagem e vai se fortalecendo. De repente você pode indicar para ela, sei lá, ir no CREAS para procurar um acompanhamento psicológico. Ou você mesmo pode ir
nesse lugar e dizer, ó, eu tenho uma vizinha, tal, assim, ou ligar o 181, como eu falei, mandar os dados, dizer que acontece isso, entendeu? Porque alguma coisa pode ser feita. Porque quando a gente vê os casos de feminicídio, né, de homicídio qualificado por feminicídio, sair a notícia na televisão, aí vem as entrevistas. A gente ouvia os dois brigando. O relacionamento deles era muito violento. Tinha muito desentendimento. Sim, você fazia o quê? E às vezes você vê a pessoa chorando, se acabando, aí eu digo, chorando em solidariedade à moça que morreu, ou com peso na consciência e remorso porque não fez nada. Então, você pode fazer alguma coisa, faça. E outra coisa, você pode entrar em contato com a gente do Instituto Ressurgir, que nós também podemos ajudar. Se você sabe de um caso desse, pronto, entre em contato. O nosso telefone o telefone é o WhatsApp, né? Você manda o WhatsApp, 799-8852-1850. 799-8852-1850. Então, você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Nós também temos o Instagram, estamos nas redes sociais, nós temos Instagram, nós temos site, nós temos o Facebook. Então, nós estamos em vários lugares onde você pode achar. A gente também distribui o violentômetro, que é assim, um termômetro da violência, que no verso tem vários telefones, onde a pessoa pode buscar ajuda. Então, se você sabe desse caso, não se omita. Porque amanhã, se essa mulher morrer, você vai ficar assim, com peso na consciência. Você pode salvar uma vida e salvar as crianças desse relacionamento que muitas vezes ficam adolescentes rebeldes, se envolvem com droga, com bebida, não querem estudar por conta, ou então casam cedo e entram no mesmo esquema de sofrer violência, porque tentando fugir da violência de casa, às vezes cai num buraco pior. E vai com um ciclo vicioso, né, Exato, doutora? exato. Nós temos aqui uma pergunta do Begleit. Eu espero estar falando direitinho. Eu vi um seguidor. Ele pergunta o seguinte, doutora: a educação pode desempenhar algum papel no feminicídio? A educação é a via principal para a mudança. Não só dessa cultura machista e misógina, como a evolução mesmo social, né? E a construção de um mundo melhor para todo mundo viver. A educação é a via principal. E quando eu falo da educação, não é só a educação escolar. Claro que a violência doméstica familiar, o primeiro lugar que ela vai externa é a escola. Então, se você em casa já tem aquele ciclo de violência, onde o menino é criado como se fosse superior, a menina sendo inferiorizada, sempre humilhada. Aí você vai para a escola, o menino vai com com aquele pensamento, a menina vai com aquele pensamento, então a menina sempre vai estar ali subjugada e o menino sempre vai estar ali violentando, até professores e professoras na forma de se relacionar. Então, a via principal é a educação, sim, principalmente a educação doméstica. E a gente sabe que o primeiro lugar que a gente se socializa é na família, mas não é o único. Então, a mudança tem que ser na educação não só familiar, mas escolar, no meio onde você anda, em todo lugar que um ser humano passar e que estiver construindo o seu caráter, se socializando, essa revolução educacional tem que acontecer. Parar de diminuir as mulheres, parar de limitar as mulheres ao âmbito privado, ou colocar a mulher no âmbito público com obrigação, só ela, de estar cuidando do âmbito privado, como muitas vezes tem uma frase que diz assim: querem que as mulheres trabalhem fora como se não tivessem filhos, e querem que elas criem os filhos e filhas como se não trabalhassem fora. Então, cadê a parceria? Hoje no Brasil nós temos mais de 40% de lares coordenados apenas por mães solos. Cadê esses pais? Onde estão esses pais? Onde estão esses homens? Nós temos mais de 6 milhões de crianças no Brasil que não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Então, a gente naturaliza muito a omissão masculina, a omissão paterna. Essa história de dizer que filha de mãe, quem pariu Mateus que balance, ninguém pare sozinha, ninguém faz filho sozinha. Então, tem que ter a responsabilidade, o homem tem que ser chamado à responsabilidade na contracepção, nos cuidados com a criança, nos afazeres domésticos, na construção do lar. O lar, gente, não é só a edificação, de tijolo e cimento. O lar é o lugar de afeto e respeito. E a gente precisa de que todas as pessoas que fazem parte do lar trabalhem para que ele seja e esteja sempre edificado. Perfeito. Doutora, a gente vai seguir aqui com as perguntas da caixinha. As pessoas, até na hora de perguntar, eles têm medo, viu, doutora, de se identificar. Então, uma das perguntas é: o que fazer se depois
de denunciado o agressor, ele continua perseguindo e ameaçando? Então, assim, existe hoje o crime de stalking, né? Prestou boletim de ocorrência, né? Ou não viu necessidade ainda de pedir medida protetiva. É porque, assim, geralmente, hoje em dia, a gente luta, eu digo a vocês, olha, tem o violentômetro aqui, né? A gente luta para que a mulher procure ajuda quanto antes, melhor. Mas o que é que acontece hoje em dia? A mulher procura ajuda quando já está aqui, à beira do feminicídio. Ela já está à beira, já existiu todos os tipos de violência que você pensar, e ela já passa até por lesão corporal e já está à beira do feminicídio, já está exaurida psicologicamente. Aí o que é que acontece? Aí denuncia esse agressor, às vezes ele vai preso, for preso em flagrante, se tiver prisão preventiva, mas um dia ele vai sair, ou se não for preso, o que é que muitas vezes eles fazem? Ficam perseguindo direta ou indiretamente essa mulher, através de pessoas que fazem parte do ciclo de amizade de ambos, mandando um recadinho dizendo, porque ele disse que vai fazer isso, ele disse que vai tirar os filhos de mim, ele disse que vai me deixar sem nada. E a mulher vai acabando, perdendo, né, a linha de raciocínio, porque o trabalho de violência psicológica é esse, é que você se desespere e que você perca a sua linha de raciocínio, para que fique mais fácil a sujeição, né? Então o que acontece? A gente tem que dizer a essa mulher, você tem que buscar ajuda de alguma forma. Se ele está lhe perseguindo, bloqueie todos os contatos com ele e com pessoas e situações que lhe levem até ele. Por exemplo, se era casado, convivia ou namorava, e você tinha o hábito de ir para determinado lugar, de ir em determinada padaria, em determinado barzinho, alguma coisa, que você sabe que ele vai estar lá, evite ir. É uma questão até, não é que você vai deixar de viver, mas é uma questão de preservar a sua saúde mental. Entendeu? E a gente sabe que saúde não é só você estar bem fisicamente, né? É o bem-estar mental também e social. O ambiente que você está convivendo tem que estar bom também. Então, se esse homem continua lhe perseguindo, junte provas. Baixa um aplicativo, vá lá no Play Store do seu telefone, baixa um aplicativo de gravação de ligação. Printe todas as coisas que ele mandar para você, ou ele ou alguém, né? E eu quero dizer aqui que o crime de descumprimento de medida protetiva, que está no artigo 24A da Lei Maria da Penha, é crime descumprir medida protetiva. Se você, às vezes você dá um telefonema, manda uma mensagem no WhatsApp, você está descumprindo a medida protetiva. E se você é uma pessoa que está contribuindo para o descumprimento da medida protetiva, o agressor não vem falar com a mulher, mas eu vou e levo o recado dele. Eu sou partícipe do crime. Eu posso ser qualificada como partícipe daquele crime. Então você não faça isso. E se você está sofrendo com isso, bloqueie todas essas pessoas, junte prova e vá lá. Preste um boletim de ocorrência, né? Que está lhe perseguindo, mostre as provas. Claro que você tem que juntar as provas, que não é só, foi, não foi, né? Que tudo, você sabe que o direito precisa de provas, né? Porque a gente sabe que o indúbio é pro réu. Na dúvida, sempre o réu será beneficiado. Junte provas. Se tiver alguém que seja sua testemunha, tem prova testemunhal, prova documental, você pode filmar, você pode gravar. Então vá colecionando provas e vá prestar o boletim de ocorrência para tomar providência. Peça medida protetiva se for o caso, né, de distanciamento. Se esse homem for agressor, tem várias outras medidas protetivas que podem ser pedidas no juízo. A exemplo de encaminhar esse homem de plano, de imediato, para um grupo reflexivo de reeducação e ressocialização. Então é isso que tem que ser feito. Agora você precisa de orientação, né? E volto a dizer, o Instituto Ressurgir está aí para orientar, informar, encaminhar para a rede. Pode entrar em contato com a gente no 799-8852-1850, que é o nosso WhatsApp. Mas sempre tem uma saída. Olha, todo beco sem saída tem uma passagem secreta. Você precisa achar. Gostei. Adorei. Doutora, antes de Wendel falar, é engraçado como, quando a gente abriu a caixinha, a gente sempre abre, né, para trazer a oportunidade do público que está do outro lado a participar. E em outros assuntos, as pessoas gostam que fale, que cite os nomes, mas diante dessa caixinha eu percebi, assim, a caixinha negra, sabe, da história, onde ninguém quer se comprometer, eu acredito. Não quer falar. E aí, depois que o Wendel falar, a gente tem não é nenhuma pergunta, é um comentário. Eu acho bem interessante e eu vou citá-lo já já. Pode falar. Instituto Ressurgir Sergipe, instituição sem fins lucrativos, atua em defesa dos direitos de todas as pessoas do gênero feminino, vítimas de violências de gênero.
toda e qualquer violação dos direitos humanos ocorrida ou que possa vir a ocorrer pelo simples fato da vítima ser mulher, fazendo o acolhimento da ofendida, lhe ofertando todas as informações e orientações necessárias, bem como fazendo os encaminhamentos cabíveis. Como surge o Ressurgir? E aí, doutora, eu vou aproveitar a deixa do Wendel e vou fazer esse comentário, que eu estou sentindo uma certa desesperança. Não sei nem se existe essa palavra, mas vamos lá para esse comentário. São muitos casos de violência contra a mulher, vírgula. Sinto impunidade nisso tudo. A omissão é o esteio da impunidade. Tem coisa mais prazerosa para a impunidade do que a omissão de denunciar? De quem sabe, de quem viu? Não, eu não vou, não quero me meter. Olha, não diga que fui eu. Então vamos lá, vou só citar para responder aqui esse caso. Tem casos tem casos de violência, tem. E tem impunidade, tem impunidade. Por que tem impunidade? Porque tem muita gente omissa. Em determinado interior, nós fomos levar uma mulher para ela retirar, com a polícia e tudo, para ela retirar as coisas dela de dentro de casa, né? Porque a polícia não faz partilha de bens, as coisas pessoais, né? E quando chegou lá, ela entrou, o policial ficou, né, com o agressor pelo lado de fora, e ela entrou para pegar as coisas. E eu fiquei conversando com uma vizinha dela. E a vizinha dela, coitada, essa mulher sofre tanto, esse homem já bateu tanto nela, já machucou tanto ela, e a gente tinha uma dó e um sofrimento dessa moça, desde novinha que ela sofre. Aí eu disse, a senhora via tudo isso? Via, minha filha, todo mundo aqui na rua sabe disso. Aí eu disse, e como ele sabe, mas é uma coisa, né? Ele é muito violento, muito agressivo. Eu digo, pronto, vai ter o processo agora contra ele. Eu posso colocar o nome da senhora como testemunha? Da senhora, do seu marido, de algum outro vizinho aqui? Não, minha filha. Não, pelo amor de Deus, não me meta nisso. E aí você faz, sim. Porque assim, o crime de violência doméstica e familiar, o nome já diz, doméstico e familiar. Acontece, né? Não acontece na rua para todo mundo ver, né? De regra, não acontece na rua para todo mundo ver, como a importunação sexual, né? Sim. Mesmo a importunação sexual que acontece na rua para todo mundo ver, o povo que viu não quer testemunhar. Tá no ônibus, todo mundo tá vendo aquele homem se machucando, aquele homem dizendo coisa, mas vamos ali, não quero, não vou, não posso. Então assim, a omissão é o principal esteio para a impunidade, respondendo essa pergunta, né? E agora respondendo a pergunta de Wendel. E aí, antes de eu passar para responder a pergunta de Wendel, eu digo assim, até onde você está sendo omisso ou omissa? Né? Existe o crime de omissão de socorro, né? E a gente sabe que para cometer um crime não é só ação, por omissão também está cometendo. Quantas mulheres você poderia ter salvo de alguma situação que você nada fez? Você é mulher, você é homem, independente do seu gênero. Então, vamos parar e pensar o que eu, pessoa comum, pessoa normal, cidadão, posso fazer mais. Esqueça um pouco do Estado, né, do aparato estatal, das polícias e tudo, que a gente está aí para exigir que elas mostrem para que veio, né, que todo o aparato estatal mostre para que veio, mas também nós temos que fazer nossa parte. As leis, gente, são papéis escritos. Para ela vir para o nosso dia a dia, primeiro precisa que a população conheça, depois que a população exige o seu cumprimento. Então, se a população não exige o cumprimento, como é que vocês querem? Querem o quê? Que caia do céu, como é? Né? Então, mais uma vez, a omissão. E a resposta é essa. A omissão é o esteio da impunidade. Vamos ver até onde você está sendo omissa ou você está sendo omisso. Eu também não sou omisso, eu também não estou sendo omisso. Eu não quero problema, eu não quero me meter. Você vê quem mora em condomínio, vamos falar uma coisa bem básica. Uma reunião do condomínio para decidir uma reforma, isso e aquilo. Eu vou nada, não vou. Quando se decide o que fazer, que a reforma começa, para que é isso? Não quero assim. Mas você teve na reunião, não. Você votou, não. Então, como é? Não, mas isso aqui não está certo. Né? Depois que tudo foi decidido, que tudo está sendo feito. Então, é isso que nós fazemos muito. E com relação à pergunta que o Wendel me fez, bom, o Instituto Ressurgir Sergipe é um nome fantasia, né? Você está vendo aí que o nome do instituto oficial é Professora Lieta Oliveira Azevedo. Professora Lieta Oliveira Azevedo é minha mãe. Está aí, em março vai fazer 85 anos, na medida do possível, né? Depois de muitas sequelas,
física, psicológica, dentro da TV, já fez uma cirurgia de coluna e tudo, mas tá aí, todo dia de manhã você acorda cedo, 3 horas da manhã, vai rezar, vai para a igreja todo dia, meu irmão leva, vai buscar. Então, assim, uma pessoa bem dinâmica, né? E vai fazer 85 anos. Então, ela foi a primeira mulher que eu vi sofrer violência doméstica familiar. E eu sei o que uma criança passa vendo violência doméstica familiar dentro de casa. Eu sei o que um adolescente passa vendo violência doméstica familiar dentro de casa. Graças a Deus, hoje eu sou casada, tenho 32 anos de casada. Casei com um homem, vejam, viu? Nordestino do sertão da Bahia, militar. Tinha tudo para ser violento ou não. Tinha tudo para ser machista ou não. Porque ele não é. Se ele pôde não ser, todos os outros também podem. Concordo. Né? Porque ele resolveu quebrar o ciclo. Era isso que eu ia dizer. Ele quebrou o ciclo, exatamente isso. Por que ele resolveu quebrar o ciclo? Já que o pai dele também tinha essas concepções machistas e também agredia a mãe dele no sentido só não físico, mas assim, todos os outros sentidos. Porque a pessoa diz assim, não, eu nunca sofri violência. Porque o povo pensa que violência só bateu. Meu marido nunca me bateu, né? Mas tem amante, né? Deprecia, desmoraliza, maltrata, não respeita. Isso tudo é violência. Isso tudo é violência. Então, por que ele não fazia o quê? Ele decidiu quebrar o ciclo. Não vou replicar. Né? E assim a gente criou o nosso filho. Então, minha mãe foi a primeira mulher que eu vi. E desde pequena, sofreu todos os tipos de violência sem pensar. E desde pequena eu pensava, isso não vai acontecer comigo. Vou crescer, vou tirar minha mãe daqui. E vou ajudar o máximo de pessoas possível. Só que eu não sabia como. Não tinha essa noção, essa visão. Eu só achava que aquilo ali era errado. Mas, por outro lado, também na minha cabeça, eu me lembro bem, eu com 12 anos pensando nisso. Eu achava que casamento era aquilo, né? Aí o que é que eu dizia? Eu não quero casar. Porque eu achava que casamento... Eu não quero sofrer? Eu achava assim, casamento é assim, eu não quero casar. Não quero casar. Porque aí você olha, para um lado você vê uma tia que não trabalha, outra que o tio adultera, outra que o tio bate, outra que o tio xinga, outra que o tio diz que está transando com o vizinho, outra que desrespeita, ou em casa, uma mãe que não tem o poder de decisão nenhum, trabalhava, o marido não vai trabalhar mais não, ou estuda, não vai estudar não, mulher minha não trabalha, mulher minha não estuda, aí você tem o direito de ir e vir, não tem amizade com ninguém, não tem um ciclo social, não, é proibida de ir para a igreja, é proibida de ir para a casa do pai e da mãe, né? Porque isso acontece até hoje. E a gente naturaliza aquilo. Mas é o marido dela. Mas é seu marido, pior. Ele está cuidando de você. É ruim com ele, pior sem ele. Né? Ele é o pai dos seus filhos. E aí, quando a mulher denuncia, ela destruiu o casamento. E quando ela não denuncia, chamam ela de safada e diz que ela gosta. Né? Não é isso que acontece? Então, o Instituto Ressurgir, ele surgiu disso. Eu pensava desde sempre de fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Primeiro eu pensava assim, crescer, e eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, tinha que estudar, né? Para ter um emprego. Tirar minha mãe daquela situação, que graças a Deus consegui. Cresci e dizer, isso não vai acontecer comigo, que graças a Deus não aconteceu. Mas eu via essa eliminação dos homens da minha vida como se fosse o homem. Claro que os homens, de regra, eles são os promotores da violência, porque eles também são inseridos na violência desde cedo, né? Que, por exemplo, se um homem chega em casa, um menino, quem nunca viu um menino do pessoal mais velho, né, na minha faixa de idade, se chega em casa apanhado, apanha mais, né? Por quê? Porque agora a menina não. Se a menina brigar na rua, como eu brigava, que eu batia nos meninos e tudo na escola, mulher macho, moleque macho, você não pode fazer isso. A menina não pode se defender. A gente é ensinado desde cedo. Você fica com peso na consciência porque você se defendeu. Né? Essa concepção é passada pra gente. E aí eu via isso e eu dizia, não, vou resolver isso, vou resolver. Aí foi que eu fui crescendo e vendo que não era assim, que os homens não são todos iguais e que existem homens sim que respeitam as mulheres. Existem homens sim que são bons maridos e que são bons pais. Gente, não tem como ser agressor e bom pai não, viu? Não tem como ser, porque mesmo que não agrida as crianças, que é muito difícil também, um agressor não agredir as crianças também, não agrida diretamente, mas tem agressão reflexa. Né? E como eu já disse, agride até os animais de estimação. Até os animais de estimação sofrem sequelas da violência doméstica familiar. Então foi assim que surgiu o Instituto Ressurgir Sergipe, depois de muito tempo. Eu me formei, a minha primeira formação foi administração de empresas, eu sou funcionária, eu trabalho na CEOB, sou funcionária de lá desde 1985. E aí eu pensava, né, o que é que eu podia fazer depois que eu me formei em Direito. Quando eu me formei em Direito, até me formei junto com meu marido também. Ele também é formado em Direito, eu tenho um irmão também que é advogado. E aí eu fui pensando o que é que eu posso fazer. E várias outras pessoas que tinham esse mesmo pensamento, fui unindo assim um time, né?
E aqui eu já deixo aberto o espaço, quem quiser ser voluntário do Instituto Ressurgir, voluntário no trabalho e voluntário financeiramente, que a gente passa por muita dificuldade, que a gente não tem renda. E a gente precisa pagar as despesas, a gente tem contador, a gente tem quem cuida do site, quem cuida do YouTube, das redes sociais eu cuido, que também não tem como pagar, mas a gente precisa, para a gente pagar aluguel, a gente precisa ajudar essas mulheres, às vezes as mulheres chegam, não tem nada, e a gente consegue um aluguel social, mas não tem nada dentro de casa, aí vamos atrás, gente, tem um fogão usado, quem tem uma geladeira usada, e a gente fica atrás e precisa comprar uma coisa, precisa comprar outra, e a gente não tem de onde tirar esse dinheiro, a gente precisa de ajuda também financeira, e o nosso Pix é o CNPJ do Instituto. Nosso Instituto é todo legalizado, com toda a documentação que precisa ter. A gente até está com um processo agora para virar OCIP, que é para ver se consegue, né, renda fixa, porque a gente não tem. A gente tem um bazar. Se vocês quiserem visitar o Instituto, e aqui eu já deixo convite para vocês dois, viu, Wendel e Carla, para vocês irem lá um dia, a hora que vocês tiverem disponibilidade, para visitar o Instituto. Fica ali na Avenida Pedro Paz Azevedo, aquela avenida da antiga Escola Parque, só que atravessando a Francisco Porto na direção sul. E aí, a vizinha, a farmácia Pague Menos, é na sala 7. A gente tem uma sala lá, e aí a gente tem toda uma estrutura para receber essas mulheres, para conversar e para fazer os encaminhamentos e as articulações. E tudo isso é despesa, tudo é despesa. A gente faz um panfletinho desse aqui, é despesa, né? A gente precisa de uns bannerzinhos, precisa daquelas praguinhas para distribuir, tudo é despesa, tudo é despesa. Precisa ir em qualquer lugar para fazer atendimento, é combustível. Então, assim, a gente precisa muito de ajuda, né? O CNPJ, que é o nosso Pix, eu peço até permissão a vocês para usar. Para informar, o nosso CNPJ é o 36 121 900 1000 ao contrário 34. Então, Pix do Instituto Ressurgir Sergipe, CNPJ 36 121 900 1000 ao contrário 34. E qualquer ajuda é muito bem-vinda. E a gente até convida as pessoas, seja um doador mensal com R$10, já ajuda demais a gente. E é isso, foi desse jeito que surgiu o Instituto, e eu espero que um dia o Instituto seja grande a ponto da gente fazer um trabalho muito mais minucioso do que o que a gente faz hoje. Porque hoje a gente faz, como a gente não tem, como eu disse a você, não tem pernas e braços para ir mais longe, a gente faz esse trabalho de articulação, porque a mulher chega completamente perdida, desolada, não sabe para onde vai nem o que fazer, e aí a gente vai atrás dos mecanismos para ajudá-la. Psicossocial e jurídico são os nossos 3 focos: psicológico, jurídico e social. Ufa! É isso, gente. Você que entrou agora, você que está acompanhando a gente através da nossa Rádio Web GAC Sergipe, também do Instagram, @Diário Digital, nós estamos entrevistando a doutora Valdilene Oliveira Martins, advogada de família e criminalista, também idealizadora e presidente do Instituto Ressurgir Sergipe. Por mim, a gente ficava aqui até amanhã de manhã, que eu sei que assunto não falta, né? Os nossos internautas também interagindo com a gente, com suas perguntas. Mas pelo adiantar da hora, 16h27, são 4 horas e 27 minutos, nem parece, a gente começou agora, e já se passaram 60 minutos, mais conhecido como 1 hora. Mas, doutora Valdilene, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, a sua presença aqui conosco. Eu acredito, cara, que a gente já deva deixar uma pré-agenda, uma possibilidade de uma volta para a gente estender no momento oportuno, que a senhora queira sugerir também, mas já quero deixar em aberto a possibilidade da sua volta e agradecer de coração por ter vindo conosco, engrandecer ainda mais o Diário Digital, esse projeto que está na sua 4ª edição, projeto novo, mas que a gente já vem maturando há muito tempo e graças a Deus estamos conseguindo materializá-lo, trazendo pessoas para discutir sobre assuntos relevantes e que têm interferência direta na nossa sociedade. Muito obrigado. Carla Souza, fica à vontade. Doutora, fica à vontade, né, para suas considerações finais, também para fortalecer ainda mais a importância da assistência, da empatia, desse olhar diferenciado em ajudar a mulher que está vivendo um momento que precisa da ajuda. De repente ela não verbalize isso, mas ela precisa de apoio. Então, eu quero agradecer vocês, né? De imediato, você, Carla, você, Wendel, que estão aqui nos estúdios, vocês que estão nos ouvindo, você que está, pessoa interessada nessa situação e que ficou interessada a partir de agora, você, homem que está me ouvindo, eu deixo uma pergunta para você. Se você, fecha o olho e faça de conta que você tem uma filha de 20 anos e que ela chega para você hoje e diz: pai, amanhã eu vou casar com um homem que é igualzinho ao senhor na conduta e no caráter. Você ficaria feliz ou preocupado?
né? Vou deixar essa pergunta aí para você, responda você mesmo, né? E veja o que você pode fazer. Se a resposta for negativa, o que é que você pode fazer para mudar? Quero agradecer a vocês pelo convite. Eu volto, é só me dizer com antecedência, volto o dia que precisar. Como o Edu bem disse, esse assunto não se exaure. Quanto mais a gente fala, melhor. Tem coisas que parecem que todo mundo sabe, mas não é verdade, nem todo mundo sabe. A gente precisa continuar falando, dizendo, e vocês têm que continuar perguntando, né? Porque é perguntando que se tira as dúvidas. E parabenizo vocês pelo projeto, pelo trabalho, porque esse trabalho que vocês fazem é de relevância social e uma entrevista dessa, um bate-papo desse pode salvar vidas. Quantas pessoas estão aí pensando, eu não tinha pensado nisso, eu posso fazer alguma coisa, ou então eu posso sair dessa, porque se outra pessoa saiu, você também pode sair. Outro homem está aí pensando, bom, se um homem pode agir de forma diferente, por que eu não posso também? Né? Então, vamos ver o que é que a gente, enquanto sociedade, enquanto ser humano, pode fazer para tornar esse mundo um lugar melhor para se viver, mais empatia, mais respeito, mais tolerância, né, às divergências, às diferenças. Discordar não nos torna inimigos. A gente pode discordar e não ser inimigo. A gente pode respeitar a opinião. E não, eu respeito a opinião, mas eu não concordo. Né? Isso pode acontecer. As divergências é que muitas vezes faz a gente crescer. Então eu agradeço mais uma vez e estou às ordens. É só, vocês têm meu contato. É só dizer que eu venho com todo gosto, com todo prazer, porque essa causa, gente, é para sempre, é a causa da minha vida. E eu quero deixar de novo o WhatsApp do Instituto aqui, o 799-8852-1850, e deixar de novo para vocês que quiserem contribuir mensalmente ou eventualmente com o Instituto, que o nosso Pix é o CNPJ, o 36-121-900, ao contrário, 34. Se vocês entrarem no site, se você botar no Google Ressurgir Sergipe, vocês vão ver lá. Vão conhecer minha mãe, minha velhinha, tá lá a história dela. Vão conhecer a nossa equipe, a equipe que trabalha com a gente. E estamos às ordens, estamos à disposição no que nos for possível. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço. Eu que agradeço, viu, doutora Valdilene? Inclusive, deixei aqui também anexo a rede social, né? O Instagram. Sim. Também do Instituto, para quem quiser conhecer, entrar em contato. Não quer falar no Zap, mas pode chamar no direct, tá? Também. É fácil acesso, a doutora está aí à disposição junto com a equipe bacana, preocupada em ajudar o próximo, e você também pode fazer sua parte. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada a vocês. São 4 horas mais 31 minutos, 4h31, a Diário Digital desta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, trazendo a entrevista com a doutora Valdilene Martins Oliveira, uma entrevista bacana, falando sobre o combate à violência contra a mulher. E vai ficar aí fixado, viu, para você assistir quando e onde quiser esta entrevista, viu? A gente se despede de você, prometendo voltar na próxima quinta-feira, depois do carnaval a gente vai estar aqui, viu? Com certeza. Porque os trabalhos não param, gente. Não param, né? Então a gente vai estar aqui de volta na próxima quinta-feira, minha querida Carla Souza. É isso, eu quero agradecer a todos que participaram conosco, estão aí também através da nossa live, o Beglet, eu acho que é assim, né? A Patrícia Queiroz, a Évila Charlene, a Adriano Melo, Gisélia, Cajef, o Ricardo Barreto, a Vivi Maria, a Roberta, João Santos, Maísa Altina, John Souza e tantos outros que entraram aí, não deu para anotar, mas agradecer a participação de vocês. Nos segue se ainda não, ativa aí para poder estar recebendo as próximas notificações. A gente sempre realiza através da Rádio Web GAC Sergipe, GAC, já ouviu falar? Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe, realiza um trabalho de 24 anos aqui em nosso estado. Esse ano estaremos aí completando 25 anos, ajudando crianças e adolescentes com câncer, não é isso, Wendel? É verdade, o GAC que presta relevantes serviços à sociedade sergipana e também estados vizinhos que buscam apoio no acolhimento e no tratamento do câncer de crianças e adolescentes. Quer ajudar o GAC? Você liga para cá, 3211-5642, 3216-3737. Quer se tornar um voluntário? 3211-5642, 3216-3737. Pede para falar com a Graziele Monteiro e junta esse time e vamos juntos construir um mundo melhor, tá bom? Um grande abraço. Agradecer a Fred Gomes, Aula Ribeiro, né, pela oportunidade. Fomos premiados, Rádio Web GAC, né, através aí do Olho Vivo, Fredson Navarro,
fazendo toda a organização. A gente vai trazer no próximo programa, né, mais desse momento que nós vivemos, vivenciamos, né, e agradecemos a oportunidade de representar a Rádio Web GAC nesse Oscar Sergipano. Verdade. E a gente Badaladiçimo. somos muito, muito, muito agradecidos, nos sentimos privilegiados, né, Wendel, por ter participado, estar ali representando a Rádio Web GAC. Grande abraço, até a próxima. É Tchau, isso. tchau. Ufa.